Senhoras e senhores, em uma promoção da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal do Trabalho da Paraíba, anunciamos a palestra O São João de Gonzagão, a vida e a obra do maior artista popular do Brasil, que será proferida por Ronaldo Queiroga, com a participação do artista Molima. Convidamos o presidente do tribunal, o desembargador Eduardo Sérgio de Almeida, para fazer a abertura. Bom dia a todas as pessoas presentes. Estamos hoje em festa com a presença do Dr. Ronaldo aqui, um especialista em Luiz Gonzaga, que vai fazer uma palestra musical, porque ele conta trechos da vida e da obra de Luiz Gonzaga e o sanfoneiro toca parte da música. Então, estamos aqui, mais do que numa palestra, nós estamos num ambiente de lazer e de festa. Sejam bem-vindos e aproveitem. O nosso palestrante, Dr. Ronaldo Queiroga, é um dos maiores especialistas na obra de Luiz Gonzaga no Brasil. É juiz de direito, titular da 5ª Vara Civil da capital. É autor de vários livros, dentre eles Baião em Crônicas, sobre Luiz Gonzaga, e Por Amor ao Forró, sobre a vida do cantor e compositor Pinto do Acordeão, que é o pai do artista Molima, que está hoje aqui presente na apresentação da palestra show. Já com os agradecimentos antecipados do TRT da 13ª Região e da Secretaria de Gestão de Pessoas, convidamos o Dr. Ronaldo Queiroga e Molima para o início da palestra. Bom dia a todos. Com imensa alegria que volto aqui ao TRT. Eu que estive aqui como funcionário lá no início, e aqui dividi a sala e o expediente com muitos que estão aqui, Alexandre, Anderson e muitos outros. E como funcionário comissionado na época eu deixei o tribunal quando já estava como assessor da vice-presidência do desembargador Geraldo Teixeira na época, e optei para seguir a carreira de advogado na ocasião. Depois migrei através de concurso público para a carreira do Ministério Público e depois para a magistratura, onde já estou há 26 anos. A palestra hoje, para a qual fui convidado, é justamente sobre a vida e a obra de seu Luiz Gonzaga. E muitos, inicialmente eu costumo dizer que muitos perguntam o que é que tem a ver um juiz com o Luiz Gonzaga. Antes de tudo, antes de ser juiz, eu estou juiz, eu sou um sertanejo, filho lá do sertão de Pombal, da paraibano, um cidadão nordestino, e que aprendeu desde a tenra idade com a difusora Lorde Amplificador a ouvir e a conhecer as canções de Luiz Gonzaga. E que o tempo me mostrou que aquelas canções, elas tinham muito a ver com o nosso cotidiano, com a vida do sertanejo, do nordestino. E aquilo ficou impregnado até que, tempos depois, eu resolvi deixar de ser apenas o fã, o ouvinte, para ser também um pesquisador da obra desse grande ícone da música, não só nordestina, mas principalmente brasileira. Luiz Gonzaga, abro aqui dizendo, um adulto que conquistou o mundo, de Exu para o mundo. Por quê? Gonzaga, quem conhece o Exu, é um local lá no final de Pernambuco, no pé da Serra do Araripe. Imaginem hoje, se é distante, se já é difícil se chegar por lá. Imaginem no início do século passado, onde os meios de comunicação, de transporte, tudo era muito mais repleto de dificuldades do que hoje. Mesmo assim, esse destemido matuto saiu de lá e pouco tempo depois chegou ao Rio de Janeiro e posteriormente a sua música chegou ao outro lado do mundo, como mostrarei em seguida. Seu Januário, o pai de seu Luiz Gonzaga, Januário José dos Santos, conhecido na intimidade como seu Januário. Ele não era do Exu, era da região do Pajeú, lá das Flores,
e chegou no Exu por volta de 1905, onde ali conheceu Dona Santana, que era filha de um morador da fazenda dos Alencar, lá na Vila do Araripe, lá no sítio Caiçara. A Vila do Araripe, que é justamente, na época, era do coronel Sete Moreira, homem respeitado e temido na região, mas que logo se engraçou e se afeiçoou com a figura de seu Januário. Uma pessoa pacata, uma pessoa humilde, tocador de fole e, acima de tudo, consertador do instrumento. Dona Santana, Ana Batista de Jesus, justamente Dona Santana, mãe de seu Luiz Gonzaga. E aí, em 1905, ele a conheceu e em 1909, seu Luiz veio a casar com Dona Santana e passou assim a morar no sítio Caiçara. O sítio Caiçara, eu costumo dizer que é um local abençoado. Tem até um texto meu que consta do livro Baião e Crônicas. Por quê? Aqui nesse local, que fica a 3 quilômetros da Vila do Araripe, nasceu Bárbara de Alencar, a heroína cearense. A avó de José de Alencar, grande escritor cearense. A grande revolucionária que, na época, rompeu todos os preconceitos e foi uma das mulheres pioneiras no Brasil para atuar em ações revolucionárias e muito à frente da sua época. E ali também nasceu, no sítio Caiçara, Luiz Gonzaga do Nascimento e também o Barão do Exu, um homem que trouxe todas as riquezas e desenvolvimentos que existem ainda até hoje naquela região. Gonzaga nasceu, como eu disse, lá no sítio Caiçara, e tem o seu lado místico do nascimento. Qual é o lado místico? Conta a história, principalmente através do livro O Matuto que Conquistou o Mundo, de Gilson de Oliveira, que na noite que Gonzaga nasceu, na madrugada, seu Januário estava no sítio sentado, na porta de sua casa, olhando o céu bem estrelado, com a lua muito bonita, quando gritaram lá de dentro que Santana havia entrado em trabalho de parto. Na hora que o menino nasceu, nesse mesmo instante cortou o céu uma zelação. O que vem a ser uma zelação? A zelação, diferentemente da estrela cadente, é uma estrela candente, uma estrela que corta o céu e some, partindo para o alto do céu. E aí, conta a história que é nesse momento, quando há uma zelação e no mesmo instante nasce uma criança, é porque esse ser nasceu predestinado e iluminado para cumprir uma missão nesse mundo. Gonzaga tem em seu nome Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz porque ele nasceu no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e como nasceu homem, não poderia ser Luzia, foi colocado Luiz. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, porque, atendendo um pedido do padre à época, seu Januário colocou o nome de Luiz Gonzaga, atendendo assim a devoção do padre, que era devoto de São Luís Gonzaga. E Nascimento porque ele nasceu justamente em dezembro, o mês do nascimento de Jesus Cristo, Luiz Gonzaga do Nascimento. Então, muitas vezes, na sua caminhada, Gonzaga encontrou pessoas de uma família Gonzaga que se chegava para ele e dizia que era primo dele, mas ele sabia que não tinha nada a ver, porque o Gonzaga dele não era decorrente dessa família Gonzaga, mas sim dessa história que agora conto a vocês. Conta ainda também desse místico nascimento de Luiz Gonzaga, de sua trajetória, que ainda criança, lá do sítio Caiçara, um dia um grupo de ciganos passava em direção ao Exu, quando pararam para pedir água lá na casa de seu Januário. E ali, uma cigana colocou Gonzaga nos braços, ainda criancinha, e olhando para Dona Santana, disse: esse menino não é seu nem de seu marido, esse menino é do mundo, e a trajetória dele vai permitir vocês verificarem o que eu estou dizendo vai ser verdade. E querendo ou não, Gonzaga, como veremos lá na frente, em 1954,
uma cantora japonesa, Keiti Kuta, já gravava Paraíba na língua japonesa lá do outro lado do planeta. Aqui é a Vila do Araripe, onde ele viveu sua infância, porque ali no sítio Caiçara ele nasceu e viveu até 1924, quando houve a grande cheia de 1924 e a casa de Gonzaga foi levada pelas águas. E seu Januário deixou de viver no sítio Caiçara e passou a viver nessa casa amarela, lá na Vila do Araripe. Gonzaga, assim, em 1926, ele compra a sua primeira sanfona. Lá, a Vila do Araripe era comandada pelo coronel Manuel Aires, que era da família também Alencar, e Gonzaga, já molecote, taludo, e fazia, às vezes, de acompanhar o coronel, que também era rábula, fazia júris pela região toda, e ele carregava a pasta do coronel. E o coronel sempre dava uns valores a ele, e ele ia guardando, até que, num determinado dia, lá para o lado do Crato, ele pediu ao coronel para ajudá-lo a comprar justamente sua primeira sanfona. Ele tinha guardado uma certa quantia, deu, e o coronel, assim, antecipou o restante para a compra da primeira sanfona de Luiz Gonzaga em 1926. 1929, vem justamente a emblemática cena que foi muito explorada no filme, onde Gonzaga, de pai para filho, onde justamente Gonzaga conhece Nazinha, que é filha de um coronel lá do Exu, mulher rica, princesa, e que, se vocês imaginem que se hoje já existe preconceito ainda em relação a sanfoneiros, imagine naquela época. Então Gonzaga passou a namorar assim com a filha do coronel, a Nazinha, e além de ser preto, filho de um morador e sanfoneiro, então 3 requisitos para o coronel não aceitar de forma alguma esse relacionamento. Terminou numa desavença, numa feira, onde, após Gonzaga afrontar o coronel, peitar o coronel, foi tomar umas lá num determinado barraco, e o coronel foi até a dona Santana, comunicou que tirasse Gonzaga dali, porque senão não ia dar certo para ele. Dona Santana levou Gonzaga para casa, e ali, chegando, juntamente com o seu Januário, deram uma surra grande em Gonzaga, e o seu Luiz ficou ali num quarto trancado, esperando anoitecer. Quando foi da madrugada, do silêncio da noite, ele abriu a porta e, às escondidas, foi embora do Exu para o Juazeiro, e do Juazeiro pegou um trem para Fortaleza, onde foi justamente para o Exército, onde se alistou no 22º Batalhão, onde tornou-se justamente corneteiro e tornou-se assim conhecido como Bico de Aço. Ali ele passou 10 anos no Exército. Ele andou por Minas Gerais, lá em Ouro Fino, e ali, em 1933, aconteceu uma coisa curiosa. Gonzaga é conhecido como sanfoneiro, e ele participou de um concurso de acordeonista de sanfoneiro lá na unidade do Exército, lá na banda que tinha o quartel lá. E ele foi reprovado. Mas foi reprovado por quê? Porque ele não sabia ler partituras. Ele tocava de ouvido, nunca soube ler partituras. Ali em Ouro Fino ele conhece seu Domingos, o primeiro Domingos dessa trajetória de vida de Luiz Gonzaga, que era um concertador de sanfona e que também era conhecido como um exímio tocador do instrumento e que ensinou muitas coisas a Luiz Gonzaga. Conta também a história que ali em Ouro Fino ele tornou-se estéril, contraiu uma doença venérea e ali passou a ser estéril. Se é verdade ou não, há um livro que está para ser lançado do Major Ferreira, onde ele enfrenta esse tema pela primeira vez e discorda que Gonzaga era estéril. Está para ser lançado agora no 2º semestre.
Mas até então há essa ideia de que Gonzaga era estéril. Em 1939, ele pede baixa do exército e vai para São Paulo, onde, em Ouro Fino, ele havia adquirido por postagem do correio a compra de uma sanfona. Quando ele deu baixa no exército, ele foi justamente para São Paulo a fim de buscar essa sanfona que ele havia pago. Desceu em São Paulo, foi para uma pensão de um italiano chamado também Seu Domingos. No dia seguinte, ele foi justamente ao endereço onde constava, dentro dos seus papéis e boletos que ele pagou, que era justamente para a venda e a compra dessa cerveja, dessa sanfona. E ele foi lá. Chegando, era um conto de vigário. Não tinha estabelecimento nenhum, e ele pagou e não conseguiu pegar a sanfona. Voltou triste para a pensão, contou o fato justamente ao Seu Domingos, e o Seu Domingos, que tinha uma sanfona em casa, com pena de Gonzaga, o cedeu por uma quantia irrisória, a fim de que Gonzaga a levasse e fosse assim para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, Gonzaga foi para a região do Baixo Mangue, do Mangue, lá do Baixo Meretrício, tocar em vários bares, mas principalmente no Bar do Espanhol. Era um momento de guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde ancorava muitos navios de todo o mundo, e muitos marinheiros iam justamente para a zona lá do Mangue. E Gonzaga, ali no Bar do Espanhol, conheceu um grupo de cearenses, comandado por o Armando Falcão, que posteriormente tornou-se ministro da Justiça na época dos militares. Ali, num determinado momento, Gonzaga conheceu esse grupo, mas ele só tocava chorinho, valsas, tangos, e em nenhum momento a música da sua região do Nordeste brasileiro. E foi desafiado por esse grupo para, posteriormente, 15 dias depois, ele trazer algo que lembrasse a sua terra. E foi aí que ele trouxe, 15 dias depois, a música Vira e Mexe, que, posteriormente, ele a levou com apoio de Armando Falcão, para o programa de calouro de Ari Barroso, na Rádio Nacional, onde ali ele já havia estado por várias vezes e nunca tinha conseguido nada. E com o Vira e Mexe, ele conseguiu justamente tirar a nota máxima e naquele mesmo dia ser contratado. Foi a primeira música gravada por Luiz Gonzaga pela RCA Victor em 1941, em março, e que Moisés pode aí dar uma demonstração na sanfona como é que acontece o Vira e Mexe. E, na verdade, também o Vira e Mexe vem quando a sanfona começa a dar o resfolê, que até então a sanfona vinha com as frases da Europa, tudo, mas a sanfona tomou o sotaque nordestino assim. Aí foi quando a sanfona começou a fazer esse resfolê que veio a ele tomar essa identidade do forró. Explica aí o que é o resfolego aí. O resfolego o europeu toca só o fole indo e voltando. Aí Luiz Gonzaga descobriu que tem como fazer o ritmo aproveitando o ar da sanfona. Aí ele faz assim. Pois é. Esse menino vai longe. E aí Gonzaga começa a gravar em março de 1941, através do Vira e Mexe, e são, daí até 1945, só músicas instrumentais. Somente valsas, chorinhos, polcas, tangos, mas nada que também a RCA Victor permitisse a existência na gravação da voz de Luiz Gonzaga. E aí veio justamente uma valsa da época, que muita gente pensa que Gonzaga só é compositor
e ligado extremamente ao forró. Mas tem muitas valsas, inclusive uma chamada Dúvida, que foi imortalizada na voz de Augusto Calheiro, que é uma das maiores valsas do Brasil e que é de Luiz Gonzaga. Mas aqui eu trago Lígia, na sanfona de Moisés, para mostrar essa música de Luiz Gonzaga. E aí Gonzaga começa, depois das gravações na RCA Victor, a tomar corpo na música brasileira, e nas andanças pelo Rio ele conhece justamente Odaléa, que o filme mostra mais o Gonzaga de pai para filho como uma dançarina, mas que na verdade ela é uma compositora, dançarina, mas também ela é uma cantora e principalmente tocava como back vocal do conjunto de Ataúfo Alves. E ali ele, nessa paixão, dizem que ela já estava grávida, mas mesmo assim Gonzaga assume a paternidade e nasce assim Gonzaguinha. Há um grande questionamento sobre essa paternidade de Gonzaguinha. Quem primeiro enfrentou isso foi o livro da francesa Dominique Dreyfus, a saga de um cantador, que aí tocou pela primeira vez nessa ferida. A família não gosta muito de falar sobre o assunto, mas que o Major Ferreira, agora nesse lançamento que virá no segundo semestre desse ano, no seu livro, ele também enfrenta esse aspecto da esterilidade e diz que Gonzaguinha é filho de Luiz Gonzaga. Eu prefaciei o livro, estou aguardando o lançamento. Vai ser um livro que vai trazer esse tema novamente à roda de conversas dos gonzaguianos e de todo mundo, e vamos aguardar justamente. Mas até então se sabe que Gonzaguinha não era filho biológico de Gonzaga. Mas por que esse dom que Gonzaguinha tem? Dizem que ele era filho também de um músico que trabalhava no conjunto de Ataúfo. Aí você junta o Odaléa também, a mãe era da área musical. Convivendo com Luiz Gonzaga, com tudo aquilo, ele teve assim o seu dom de vir ao mundo também para nos encantar com as suas canções. Em 1945, a RCA Victor permite pela primeira vez que Gonzaga grave usando sua voz, com a música Dança da Mariquinha. Gonzaga aí deu uma jogada porque a RCA Victor era muito resistente, dizia que ele não tinha voz, que a voz dele era de taquara rachada, e não permitiria, até que ele disse que estava saindo da RCA para poder ir para uma outra gravadora. Foi aí que a RCA se rendeu e permitiu que ele gravasse isso. Em 1946 ele conhece Humberto Teixeira através de Lauro Maia, que era um grupo musical dos mais influentes na época, e que, conhecendo Humberto Teixeira, surge aí a fase regionalista de Gonzaga, a fase justamente voltada a todo o Nordeste brasileiro. Surge aí Asa Branca, Baião, Assum Preto, Que Nem Giló e tantas outras canções. São 20 músicas ao todo. A música Baião é gravada pela primeira vez justamente pelo grupo Quatro Asas e um Corinto, comandado por Lauro Maia, que era cunhado de Humberto Teixeira. Sua indumentária e o preconceito. Gonzaga, quando começou a tocar e ganhar fama, ele tocava de paletó, todo composto, e ele percebeu que Pedro Raimundo, que não é do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina, mas que era o maior representante da música da região sul na ocasião, se vestia com trajes que identificavam o Rio Grande do Sul e a região sul. E ele, percebendo isso, ele fez um misto de vaqueiro com cangaceiro.
colocou o gibão e o chapéu de couro. E a primeira vez que ele subiu ao palco, na Rádio Nacional, a rádio proibiu, pediu que ele descesse do palco e disse que ele não tocaria com aquela roupa enquanto ali não pisava, enquanto não abandonasse aquela indumentária. Gonzaga disse que não mais pisaria no palco, porque iria continuar cantando em todo o país com aquela indumentária, porque só assim quem estivesse o assistindo ligaria a sua terra, ao Nordeste brasileiro e ao sertão do Nordeste. Diziam que era um incentivo ao cangaceiro, ao fora da lei, e Gonzaga dizia que não, que era um misto justamente das duas grandes figuras que ele representava na ocasião e que lembrava na ocasião o Nordeste brasileiro. Ele persistiu, cantou por circos, em palanques no meio da rua, em teatros, até que a Rádio Nacional o chamou novamente e permitiu que ele assim fosse novamente para o seu palco cantar com essa indumentária. Essa indumentária foi importante porque, naquela ocasião, todo mundo tinha uma visão de que o nordestino era aquela figura do Jeca Tatu, magro, cheio de lombriga, acabado. E com essa nova indumentária, do misto do vaqueiro com o cangaceiro, Gonzaga deu uma paulada nessa história. Nós não somos essa figura acabada, triste, não, nós somos fortes, somos o vaqueiro, somos o cangaceiro. E aí ele desmistificou essa ligação que indevidamente existia entre o Jeca Tatu e o nordestino. O casamento com Dona Helena. Odaléia, a mãe de Gonzaguinha, morre. E Gonzaguinha fica com 2 anos e meio, 3 anos. Impossível ele, em plena ascensão, com shows em todo o país, sair com uma criança pelo meio desse Brasil imenso, sem ter condições de dar assim uma vida adequada para aquela criança. A pedido até mesmo de Odaléia, antes de morrer, a criança ficou com um casal muito amigo dos dois, que era Dona Dina e Xavier Pinheiro. Xavier era um instrumentista que tocava com Gonzaga, que morava no Morro de São Carlos, e ali ele ficou. Gonzaga sempre, todo mês, ia lá, deixava dinheiro, fazia feira, comprava roupas, medicamentos, e sempre olhava a criança. O filme, quem assistiu o filme aqui? Gonzaga de pai para filho. O filme mostra um lado muito perverso em cima de Gonzaga, até injusto, mas a verdade é que Gonzaga não tinha como sair com aquela criança e a deixou justamente sob os cuidados de 2 pessoas que era de alta confiança dele, também de Odaléia, e queria e deram realmente carinho a Gonzaguinha. Até que ele encontrou Dona Helena. E aí casou-se Dona Helena. Dona Helena era formada em contabilidade, pernambucana, e que com esse casamento ele vislumbrou a possibilidade de trazer Gonzaguinha para dentro de sua casa e aí passar assim a viver com uma família com ele. Só que veio aí justamente a inabilidade de Dona Helena, que não teve o jogo de cintura e a visão de cuidar de Gonzaguinha, dar o carinho que ele necessitava e terminar entrando em atrito com Gonzaguinha, e Gonzaga teve que novamente tirar Gonzaguinha de sua casa e voltar para a casa assim de Xavier Pinheiro. Mais na frente, Xavier Pinheiro chama Gonzaga porque Gonzaguinha no morro estava se envolvendo com o problema de drogas, e Gonzaga tira Gonzaguinha dali e o coloca num colégio interno, o melhor colégio interno do Rio de Janeiro. Naquela época, naquele tempo, os melhores colégios do país eram os colégios internos. Então, Gonzaga colocou o menino justamente no melhor colégio do Rio de Janeiro. O tirando posteriormente, 8 anos depois, quando ele contrai a tuberculose, e aí Gonzaga tira Gonzaguinha, o levando novamente para sua casa com Dona Helena. E aí o atrito passou a ser não mais tanto com Dona Helena, mas entre Gonzaguinha e o Gonzagão. Aí já por questões de visões, de ideias, já estávamos aí justamente num período bem avançado que eu vou contar lá na frente.
Mas Dona Helena aí houve o casamento em 1948. Ela foi muito importante na vida de Gonzaga em alguns aspectos, na organização da vida dele. Gonzaga era uma pessoa que não tinha limite, o que ele ganhava ele distribuía. E não era só com família nem amigo não, era com qualquer um do povo que ele sentisse que tinha dificuldade, ele saía dando dinheiro. E Dona Helena veio justamente para organizar essa parte financeira, essa parte estrutural de casa, de econômica de Gonzaga. Mas tinha um atrito constante com todos os irmãos e pais de Gonzaga. Tanto é que o grupo Sete Gonzagas, e aí é o pai dele e algumas irmãs e irmãos, Gonzaga trouxe a família, os pais e os irmãos para morar no Rio de Janeiro, na região lá da Baixada Fluminense. Comprou um sítio e instalou todo mundo lá. E aí foi criado o grupo Sete Gonzagas. Como o Zé Gonzaga tocava muito bem, Severino Januário também, Severino Januário não é o pai, é o irmão, Chiquinha Gonzaga e Socorro. Então surgiu aí o grupo Sete Gonzagas, que começou a incomodar Dona Helena, porque ela percebeu que eles estavam fazendo um trabalho que poderia prejudicar a ascensão e a continuidade da carreira de Gonzaga. E aí ela tratou de anular justamente a continuidade do grupo Sete Gonzagas, fechando portas de rádios e de gravadoras. Daí, mais na frente, após o seu relacionamento aí com Humberto Teixeira, nós temos aí o segundo grande parceiro de Luiz Gonzaga, Zé Dantas. Conheceu em 1949, é conhecido como o Cheiro do Pote, porque a música lembra muito o nosso sertão, as coisas do nosso sertão. E também tem início aí a fase de protesto por meio da música de Luiz Gonzaga. Lembro-me que conta a história que ele conheceu Zé Dantas no bairro do Pina. E sua música de protesto mais famosa, Vozes da Seca, que Moisés aí pode trazer, que é justamente uma denúncia, uma pancada em cima da indústria da seca que existia na época. Nessa seca do sertão, mas doutor uma esmola para um homem que é são, ou limada de vergonha, ou vicia o cidadão. E aí essa canção tornou-se imortal, e na época muitos diziam que ela valia por mais de 1000 discursos, porque ela denunciou justamente toda a roubalheira, a corrupção que existia no flagelo da seca. Mas também, quando essa música veio à tona, que disseram que era a primeira música de protesto do repertório Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, o autor de Asa Branca, disse que saiu e disse: não, a primeira música de protesto é a própria Asa Branca, mas com um cunho mais telúrico, mais romântico, mais melódico, e que aí Moisés pode nos mostrar também essa grande canção que é a bandeira maior do seu Luiz Gonzaga. E aí, continuando, em 1951, Gonzaga sofre o primeiro acidente. Foram dois. Em 1951, foi o primeiro, quebrou 6 costelas e a clavícula, mas graças a Deus sobreviveu.
E até veio uma música de Zé Gonzaga que dizia que Luiz Gonzaga não morreu, sua sanfona ainda não apareceu, e por aí vai. Em 1953 veio justamente a música Voz da Sede, que falamos agora há pouco, e em 1954 morre Raimundo Jacó, o símbolo do vaqueiro nordestino, o fato que inspirou Luiz Gonzaga a criar a música A Morte do Vaqueiro e a Missa do Vaqueiro em Serrita. Raimundo Jacó, vaqueiro afamado, morre por questões, dizem que foi justamente idealizada por coronéis da região, e por ser justamente amando de coronéis, a voz do silêncio prevaleceu e a justiça dos homens não foi feita. E em protesto, Gonzaga justamente grava a música A Morte do Vaqueiro, denunciando mais uma vez todas essas coisas da vida nordestina e do sertão nordestino, e cria a Missa do Vaqueiro, que ainda hoje é celebrada em Serrita no terceiro domingo do mês de julho. Em 1948, ele conhece Dominguinhos, estava em Garanhuns, na porta de um hotel, quando Dominguinhos e seus dois outros irmãos, que era justamente o trio, os Três Pinguins, né, Valdo e Moraes, estavam tocando, e aquilo chamou a atenção de seu Luiz. Na ocasião, Gonzaga deu o endereço do Rio de Janeiro para quando seu Chicão fosse ao Rio procurá-lo, que era o pai de Dominguinhos, e também deu uma certa quantia. Posteriormente, foram justamente em 1954, veio um reencontro com Gonzaga, lá, ele conheceu Dominguinhos, tinha 8 anos. Depois, já em 1954, Dominguinhos foi para o Rio com seus pais e basicamente não ficou na casa dos pais. Passou a morar, a residir dentro da casa de Luiz Gonzaga. E ali ele aprendeu tudo de sanfona e muito mais do que com seu Luiz Gonzaga. Conhece o trio Patrulha de Choque de Abdias Marinês em 1951, em Chiquinho. Em 1956, a cantora japonesa Keiti Kuta, que era a maior cantora à época, grava Paraíba em japonês, e aí se cumpre aquela profecia da cigana, né, de que ele não era filho, pertencia apenas a seu Januário e Dona Santana, pertencia ao mundo, porque em 1956 ele já estava lá do outro lado do planeta, lá no Japão, com a música Paraíba, através de Keiti Kuta. Em 1956, ele também adota como filha a menina Rosa Maria, Rosinha, que ainda hoje é viva, e que divide com os filhos de Gonzaguinha os direitos autorais do pai, de Luiz Gonzaga. Ela só teve um filho, e que era policial no Rio, há uns 10 anos atrás, foi assassinado lá num confronto com bandidos. Em 1960, morre Dona Santana com mal de Chagas. Em 1961, ele sofre o segundo acidente e entra para a maçonaria, criando assim a música Cássia Amarela, que é justamente hoje um dos grandes símbolos em termos de musicalidade que representa a maçonaria no nosso Brasil. Em 1962, 11 de março, morre aos 42 anos de idade, Zé Dantas, o autor de tantas canções belíssimas, como Voz da Seca, Choque das Meninas e outras canções. E conhece João Silva, um dos seus maiores parceiros. Conta-se que ele gravou com João Silva, aí, com parceria, mais de 60 músicas, segundo o próprio João Silva afirmava. Em 1963 também conhece o Patativa do Assaré e grava A Triste Partida. A música, uma das músicas das letras mais longas, acho que existe no Brasil, é justamente essa música de Patativa do Assaré, A Triste Partida. A chegada da Jovem Guarda, no final dos anos 50 para o início dos anos 60, faz com que Gonzaga, que era o grande artista do eixo Rio-São Paulo, fique um pouco esquecido pela grande mídia, e as gravadoras não, mas pela grande mídia, naquele mundo do Rio e de São Paulo, do Sudeste brasileiro e, consequentemente, com reflexo no Brasil. Já que tudo acontecia, e ainda hoje muitas coisas acontecem partindo daquele eixo.
E Gonzaga, em decorrência disso, não deixou de gravar, gravou todos os anos, mas sentiu na pele as dificuldades de ter assim diminuído muito o seu campo de atuação. Ficou restrito ao Nordeste, ao Norte e uma parte de Minas Gerais. E nessa ocasião, ele criou uma música, cantou uma música que era justamente do grande maranhense João do Vale, que era uma música justamente... Gonzaga tinha essas facetas de pontuar sua vida e sua carreira através da música. Ele saiu em toda a sua trajetória pontuando com músicas. E aí vem justamente para onde tu vai, Baião. E aí, ele continua a sua luta, e já estamos aí nesse mundo, como eu disse, de conflito com Gonzaguinha, principalmente pelos aspectos da ditadura. Gonzaga foi 10 anos do Exército, tem uma disciplina, uma formação militar, e começou assim a entrar em choque com o próprio filho. O filme, quem assistiu, mostra um Gonzaga muito, como se fosse uma pessoa muito dependente e muito fervorosa do esquema militar, mas era preciso ter mostrado a outra face também. Qual é a principal música de protesto dos anos da ditadura? Caminhando e Cantando, de Geraldo Vandré. E ele cantou essa música em 1967, no ano justamente do AI-5. Gonzaga, ele usou o seu prestígio para levar com os militares muitas coisas para a sua terra. A luz, o asfalto, hospitais e principalmente a paz para o Exu. Porque ali reinava há mais de 70 anos uma briga entre famílias, Saraiva, Sampaio e Alencar, mortes e mais mortes. E através de um pedido dele de intervenção naquele município, onde o Major Ferreira, que vai lançar o livro agora no segundo período deste ano, participou dessa intervenção, foi assim alcançada a paz naquela terra chamada Exu. Até hoje não há mais essa guerra, não há mais essa briga, e assim ele conseguiu justamente, através de um gesto simbólico até no início, soltando uma pomba branca em frente à prefeitura, que era justamente o ponto maior de discórdia, conseguir instalação dessa intervenção e, por conseguinte, a paz no Exu. Gonzaga, em 1968, como eu digo, ele ficou justamente esquecido do eixo Rio-São Paulo. E em 68 ele volta, os holofotes desse eixo do Brasil passam novamente a olhar para Gonzaga. Por quê? Uma frase de efeito de Carlos Imperial. Não sei se vocês se lembram, Carlos Imperial era um apresentador de televisão, tipo Raul Gil, Chacrinha, e que apresentava programas de calor. E Carlos Imperial disse que os Beatles tinham acabado de gravar Asa Branca. E aí toda a mídia novamente foi atrás de Gonzaga para saber dessa história. Não gravou. Mas no centenário de Luiz Gonzaga, agora em 2012, num show de Paul McCartney em Recife, e também nos outros onde ele andou no Brasil, mas principalmente em Recife, ele cantou em homenagem a Luiz Gonzaga, Asa Branca. E aí, Gonzaga, como eu disse, ele marca sempre sua carreira com músicas. E aí ele volta com uma música de Antônio Barros a mostrar a sua trajetória musical e de vida, que ele voltou ao cenário. Com a música Ó Eu Aqui de Novo. Ó eu aqui de novo, chachando, ó eu aqui de novo para chachar, ó eu aqui de novo, chachando, ó eu aqui de novo para chachar. Em 1971, Gonzaga conhece Adelzuíta Rabelo, advogada e mulher de Ortrópio. Ortrópio, eu não sei se vocês, alguém aqui se lembra, tinha um trio que era
Coronel Ludogero, Ortrópio e Felomena, um trio humorístico que morava em Caruaru e que fez muito sucesso, principalmente na área do Nordeste. E ela era justamente a esposa de Ortrópio. E Ortrópio veio a falecer numa queda de avião, e Gonzaga se apaixona justamente por Edelzuíta Rabelo e passa a ter um caso em segredo com Edelzuíta Rabelo, permanecendo por muitos anos, até que, uns 2 anos antes dele falecer, ele assume publicamente esse romance. E tanto é que, quando ele falece lá no Santa Joana, quem estava com ele não era Dona Helena, era justamente Edelzuíta Rabelo. E quando ele não estava no Santa Joana, estava no apartamento em Recife, justamente com Edelzuíta. E nesses momentos de dificuldades, Joaquim Gonzaga, seu sobrinho, disse que uma das coisas que mais marcou a vida dele foi justamente num momento que Gonzaga estava no Santa Joana, já próximo à morte, tendo alucinações, e uma certa noite ele levantou-se e disse: Joca, cadê a sanfona? O povo está esperando para a gente tocar e eles querem um aboio. E aí ele fez um aboio ali naquela madrugada, e uns 2, 3 dias depois ele foi embora. Quer dizer, foi um aboio de despedida naquele momento lá no Santa Joana. Em 1972, Gonzaga, através de Capinã, grava Luiz Gonzaga Volta para Curtir, no Teatro Teresa Raquel, um show que tem CD e que teve lá na plateia a participação de Gilberto Gil e Caetano, que estavam vindo do exílio e participaram justamente desse show. Também estava Armando Falcão, ali na qualidade de ministro da Justiça, e que é um show muito interessante, onde ele conversa muito com o público e conta suas histórias. Gonzaga, ele tem um detalhe muito importante: ele trouxe o teatro para dentro da música, através de algumas canções como O Jumento é Nosso Irmão, O Respeita Januário, onde ele conta, antes de entrar basicamente na música, toda a história de quando saiu do Exu e retorna, Carolina com K, e Samarica Parteira, que é uma das músicas longas também, que tem 14 minutos, e tem uma das versões tem 14 e outra tem 18 minutos, salvo me engano, onde ele conta toda a trajetória de uma mulher lá no Alto Sertão, sofrendo o trabalho de partos, a chegada da parteira e tudo o que acontece ali até a criança nascer. Então Gonzaga trouxe justamente essa inovação, o teatro para dentro da música, de conversar, de contar seus causos, e que, na minha visão, hoje, dentro de seus herdeiros musicais, quem faz isso com muita propriedade é Pito do Acordeão, que no palco consegue justamente conversar e contar seus causos, e o público ficar parado e assistindo e prestando atenção com muito carinho. Em 1973, ele rompe o contrato com a RCA Victor e vai para a Odeon. Em 78, morre seu Januário e Humberto Teixeira. Em 79, ele grava justamente o show Vida de Viajante com Gonzaguinha, que foi uma turnê, onde aí ele celebra a paz com Gonzaguinha, que o filme poderia ter mostrado com mais ênfase. De 79 a 89 é quando ele morre, ou seja, em 10 anos, ele viveu em plena harmonia e com muita felicidade com seu filho Gonzaguinha. E isso o filme pouco mostrou. E isso era para ter sido enfatizado. 1980, canta para o Papa João Paulo II, em Fortaleza, no estado de Castelão, a música Obrigado, João Paulo, dele e de Padre Gotardo. Conheci o Padre Gotardo, esteve até aqui conosco, participando de alguns eventos, celebrou inclusive uma missa para seu Luiz Gonzaga, na ocasião. Padre Gotardo tem um detalhe: ele era a primeira vez que a Rádio do Vaticano transmitiu para o Brasil, o locutor da rádio lá no Vaticano era o Padre Gotardo. E ele depois veio, ficou em Fortaleza e faleceu em 2014, sempre defendendo justamente as causas do Luiz Gonzaga, sempre estava presente lá em Exu, no dia 13 de dezembro. Em 1982, ele vai à França, no Festival Montreux, onde canta por
pela primeira vez em terras do Velho Mundo. Luiz Gonzaga e a Tropicália, aí vem justamente aquela fase dos início dos anos 70, onde ele é abraçado pela Tropicália, aí de Capinã, de Gilberto Gil, de tantos outros, Gal Costa, Maria Bethânia, e que o levam nos braços novamente para uma nova releitura da obra de Luiz Gonzaga. Nos anos 80, novamente, uma releitura agora já com outros talentos da nossa música nordestina também, através de quem? De Zé Ramalho, de Nando Cordel, de Acisão, Pinto do Acordeon, e tantos outros que, com ele, Jorge de Altinho, Dominguinhos, que trilharam com ele nessa trilha de muita felicidade, de muita música boa que o Nordeste vivenciou, inclusive com o trio nordestino e os três do Nordeste. Falando em trio, essa configuração do trio, sanfona, zabumba e triângulo, foi ele que criou. Ele sentiu que tinha que ter um som agudo de um lado e um som grave do outro. E aí ele primeiro encontrou o zabumba, que foi uma transformação que ele fez da caixa Chamado Melê. Não, era daquele... de Caruaru, principalmente de Caruaru, da banda de pífano de Caruaru. E aí ele transformou a caixa justamente no zabumba. E depois ele testou o Melê e não conseguia identificar, até que ele conseguiu, no bairro do Pina, na beira da praia, ouviu um menino tocando cavaco chinês. E aí ele usou justamente o triângulo e formou aí o trio. Diga aí, Moisés. Exatamente. Aí ele viu que, na hora que ele foi tocar uma vez, ele disse: rapaz, fica atrapalhando, porque do lado do baixo aqui é grave, é o som grosso, né? O zabumba não dá para ficar desse lado, o zabumba tem que ficar desse lado para não me atrapalhar. Aí ele colocou o triângulo do lado esquerdo e o zabumba do lado direito. Aí eles tinham como mais me definir direitinho e me acompanhar. Exatamente. Criou justamente a formação, e os dois primeiros grandes trios do Brasil foi o trio nordestino e os três do Nordeste. As formações iniciais não existem mais, estão todos já falecidos, mas que existem as bandas através dos seus filhos que estão ainda tocando e seguindo a estrada do forró. 1986 vai pela segunda vez à França, toca para 15 mil pessoas. E aí vem os paraibanos, que são seus parceiros. Nós temos aí Pinto do Acordeon, temos Antônio Barros, Cecel, temos Serrano, que era o autor de Pena da Rolinha, que o menino matou, que é justamente, ele foi conselheiro muito tempo lá do Clube Cabo Branco. Luiz Ramalho também. Luiz Ramalho, pai de Viviane, de Walter Ramalho, com várias músicas, várias canções belíssimas. E aí, Gonzaga tem justamente essa afinidade toda, principalmente com a Paraíba, onde ele aqui formou justamente uma espécie de um quartel-general também da música e do forró. Diga aí, Moisés, tem alguma canção para nos trazer? Tem uma que eu adoro, que é do Luiz Ramalho, né? Quando vive e cantou, unida ver você, atrás da serra o sol, dava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais, meu coração partiu atrás. Ela canção, muito bonita essa canção de Luiz Ramalho. O Retorno ao Exu. 1984 ele acerta com a Globo e faz um show que ainda existe por aí em DVD, que é justamente considerado o último show, mas era a despedida dele mais do Eixo Rio-São Paulo, porque ele passou assim a morar definitivamente no Exu, na propriedade que ele compra e funda ali o Parque Asa Branca. Seu patrimônio aqui, faço uma relação com o Exu. Certa vez Pinto disse que estava lá em Exu, com Gonzaga, lá no Parque Asa Branca, e perguntou a Gonzaga: Gonzaga, você foi um artista que ganhou muito dinheiro. Você era para ter comprado, você era para estar morando em Copacabana, Ipanema, ter apartamentos em Boa Viagem.
E por que é que você está investindo todo o seu dinheiro aqui no Exu? Porque aí Gonzaga disse, depois que eu morrer, apartamento em Boa Viagem, Ipanema, Copacabana, se desfaz. Mas aqui o Parque Asa Branca não. Aqui é um espaço que eu estou deixando, porque daqui saiu o forró, daqui saiu o baião. E aqui será um espaço eterno para daqui. Toda vez que o forró, toda vez que a nossa cultura sofrer perseguições ou tentarem acabar com ela, aqui terá o espaço para justamente aqueles adeptos e lutadores pela nossa cultura de raiz gritar e fazer suas manifestações. E até hoje, às duras penas, o parque está lá, enfrentando dificuldades, mas justamente mostrando que é um espaço que Gonzaga deixou para justamente todos aqueles amantes da nossa cultura continuar a lutar. Gonzaga, ele doou, para você ter uma ideia, mais de 300 sanfonas. Ele era um matuto, mas era um cara perspicaz. Por quê? Ele, com essas doações, ele estava cativando e atraindo para ele seguidores. Pessoas que ele sentia que tinha dom de fazer do instrumento um momento de representação de seu povo através da música, ele ali deixava uma sanfona. Pinto me deu um presente incomensurável, há uns 15, 20 dias atrás, me entregou a sanfona que Gonzaga deu a ele, me deu de presente para que eu a cuidasse de agora por diante. E vou fazer justamente com muito carinho essa missão de guardar e de tratar a sanfona de seu Gonzaga até enquanto vida eu tiver. Gonzaga, como eu disse, ele era um cara desprendido de dinheiro. Conta-se, inclusive Sérgio Gonzaga, seu sobrinho, me contou, relatou que em Piancó, certa vez, terminado o show, no dia seguinte, Gonzaga foi à feira. E lá, Sérgio, com uma bolsa que ele andava, de Gonzaga, cheia de dinheiro, do dinheiro do cachê, Gonzaga começou a andar. Era um tempo de muita seca. E o povo começou a chegar perto de Gonzaga, falar de fome, de sofrimento. E Gonzaga começou a dizer, Sérgio, me dê tanto aí. Começou a tirar dinheiro e distribuir. E Sérgio chegou um momento e disse, Pio, o dinheiro vai acabar. Ele disse para Sérgio, você já passou fome? Ele disse, não. Então fique calado, que esse dinheiro mais tarde eu consigo de novo. Quando ele andava e passava e via um circo com a lona furada, ele ia até o circo e acertava com o dono do circo para a noite fazer ali um show. Mandava o dono do circo anunciar com o carro de som o dia todo e à noite a bilheteria era rachada. Meio a meio. Terminado o show, que recebido o dinheiro, dividido o dinheiro, Gonzaga devolvia os 50 e dizia, eu quero, da próxima vez, quando eu passar aqui, a lona está toda recuperada ou uma lona nova. Esse era o Gonzaga, que não tinha amor pelo dinheiro. Era uma pessoa desprendida do lado material. Que o filme não mostrou. Inclusive, vocês se lembram que no início da palestra eu disse que Gonzaga saiu do Exu por causa do amor que ele tinha com Nazinha. Que foi permitido que ele namorasse ou casasse com Nazinha. Aquela música Assum Preto, na minha visão, ele relatou alguma coisa desse momento justamente para Humberto, e Humberto fez aquela canção num paralelo com Luiz Gonzaga. Porque se cegaram o Assum Preto para ele cantar melhor, a música também diz que também roubaram o meu amor para ele assim também cantar melhor. Mas o filme deixou de mostrar um momento importante da vida de Gonzaga. Ele reencontrou Nazinha ou não? O filme não mostra isso. Mas 50 anos depois, num show no Mato Grosso, ele, no hotel, foi procurado por uma adolescente que era neta de Nazinha, se apresentou e disse que ela estava viúva, morava ali, e queria saber se ela tinha permissão de levá-la para o show. E Gonzaga tranquilamente permitiu, separou uma mesa na parte da frente, e no show parou e levou Nazinha para o palco e ali contou toda a história.
foi um momento muito bonito da vida de Gonzaga que ninguém até agora mostrou em tela e que poderia ser aproveitado em um outro momento. O filme foi importante, foi porque abriu espaço para mostrar justamente Gonzaga, que não é uma pessoa para um filme só, nem para um livro só. Tanto é que tem mais de 35 livros sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga. A Hora do Adeus é uma música também que conta a história da despedida de Gonzaga, uma música que é de Onildo Almeida e de Luiz Queiroga. Luiz Queiroga era o autor de toda a narrativa de humor daquele trio Filomena, Coronel Ludogero e Ortrop. É o pai de Nena Queiroga, que hoje é uma grande artista de Pernambuco, e também de Lula Queiroga. E A Hora do Adeus é justamente uma canção emblemática que conta justamente o momento em que ele sentiu que era o momento de deixar tudo para o museu, para a história, para ser contada posteriormente e sempre. E ele morre justamente no dia 2 de agosto de 1989, no Hospital Santa Joana, às 5h30, quando tinha 76 anos de idade, câncer que o maltratou muito, mas que depois de sua passagem, depois de sua morte, Gonzaga continua vivo até hoje. A sua resistência, porque nunca ninguém defendeu tanto o Nordeste como Gonzaga. Quando havia a seca assolando todo o Nordeste brasileiro, ele não esperava por político nenhum. Ele reunia os artistas, fazia shows e angariava alimentos, remédios, roupas para levar para os seus irmãos flagelados. Gonzaga deixou uma legião de seguidores. E tanto é que a sua cultura é tão grande, tem 2 teses de doutorados fora do país. Uma da professora Sulamita, em Oxford, e outra da professora Elba Braga, cearense, em Liverpool. Deixou o Parque Asa Branca, como eu já disse, como ponto principal de encontro e também de voz para a música nordestina. Sua descendência familiar e musical. Hoje, em termos de músico, temos apenas Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha, e Joquinha Gonzaga, seu sobrinho. Basicamente. No centenário, em 2012, foi uma das personalidades que, na ocasião de centenário, teve mais homenagem em todo o país e também lá fora. Tanto é que, no encontro mundial da música em Nova York, no Central Park, o único nome brasileiro representado ali naquele momento era Luiz Gonzaga, através de Maciel Melo e de Nil de Campina. Aí tem o plástico e o forró, que é justamente plástico e forró. Muita gente chama o forró de plástico, mas eu não chamo forró de plástico, é o plástico. Porque forró, como diz a história, só é um. Essas derivações que não tem o toque do forró, não é forró, é plástico. E que estão com a conivência de gestores públicos, de autoridades e até mesmo da omissão de algumas entidades públicas que teriam o dever de fiscalizar, porque o forró, o baião e a própria festa do São João são patrimônios culturais que são protegidos pela nossa Constituição e que merecem respeito. Ontem, o DJ Alok estava em Caruaru tocando música eletrônica para uma multidão. Isso é um desrespeito, isso é uma afronta. Se quer levar o Alok, não tenho nada contra artista nenhum, mas eu acho que cada momento é cada momento. Nós temos que aprender com o pessoal de Santa Catarina, que faz a festa, ou a Oktoberfest,
que é uma festa que mostra as tradições do povo alemão que vieram para o Brasil, e que essa festa se deslocou para São Paulo no ano passado, passou 15 dias em São Paulo, e ali não houve interferência de nenhuma outra cultura, mas apenas da cultura da Oktoberfest. Se nós vamos à Argentina, nós queremos ouvir o quê? Que tipo de música? O tango. Se nós vamos a Portugal, nós vamos querer ouvir o quê? O fado. Se qualquer um de fora do Nordeste vem para o Nordeste na época junina, ele quer ouvir o forró. Ele não quer ouvir esse plástico, não quer ouvir funk, não quer ouvir rap, não quer ouvir sertanejo, nem preganejo, nada. Ele quer ouvir o forró. Então, desde o ano passado que há um trabalho estabelecido no Brasil todo chamado Fórum Nacional do Forró. Já houve aqui em João Pessoa, Fortaleza, Salvador, abriu em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora está em Brasília. Inclusive teve uma audiência pública essa semana no Congresso Nacional, mostrando justamente tudo que existe por trás disso que está acontecendo. Isso é uma desconstrução da nossa cultura. A digital de um povo é a cultura. A Inglaterra dominou a Índia por muitos anos. Mas por que a Índia conseguiu se libertar? Por quê? Porque manteve as suas tradições de música, de fé, de religião, de culinária, de tudo. O nosso São João nós estamos deixando a destruição. Nós não temos mais a culinária peculiar da festa, porque quase não encontramos o milho, a canjica, a carne de sol, o mucunzá. Nós encontramos o quê? Brownie, um cachorro quente, um churrasquinho. Quer dizer, você está destruindo toda uma culinária pertinente a uma festa. As quadrilhas parecem mais uma escola de samba. Então, eu acho que é preciso repensar tudo isso. Porque um povo que permite que sua cultura seja destruída, obviamente se torna vulnerável. E qualquer aventureiro pode chegar aqui e dominar. E daqui a uns 20 anos, quem saberá o que é forró? Quem foi Luiz Gonzaga? Eu acho que saberá, porque essa é uma cultura de raiz, e há tempo que tentam destruir essa cultura, mas ela permanece forte. Eu vou só mostrar aqui, para se ter uma ideia, que hoje se angaria, se faz um projeto para se fazer uma festa tipo São João, e vai lá no Ministério da Cultura, no Ministério do Turismo, ou emendas parlamentares, e na fundamentação se coloca o quê? Queremos dinheiro para fomentar a cultura do Nordeste, a cultura de raiz, do São João, do forró. Esse dinheiro chega e ele vai para onde? Vai para músicas com letras que vai estar ali uma multidão de jovens completamente embriagada, ouvindo mensagens que não têm nada a ver, inclusive com incentivo à violência, o desrespeito à mulher, a prostituição. O que é que tem por trás de tudo isso? A indústria da droga, da bebida, da corrupção desses que fazem a política do Brasil para rachar grandes cachês. Então é preciso se acordar para evitar esse tipo de problema. O Fórum Nacional protocolizou a semana passada no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público daqui, no Ministério Público Federal em Brasília, com a Procuradora Dodge, e no Tribunal de Contas da União, 4 requerimentos mostrando todos esses aspectos, inclusive acrescentando que a formatação da privatização não pode fugir. Há uma delegação para o privado fazer, mas ele não pode fugir do formato da festa de tradição. E a lei de licitação diz que existe lá um dispositivo, o inciso 2 do artigo 2º, se estou me engano, que diz que para a contratação, principalmente do artista, ele tem que ter a razão da escolha, a escolha da razão. O que é isso? O artista tem que ter o perfil da festa. Onde é que a Alok tem o perfil de São João? Aí ele se paga 140 mil ou 120 mil a um Alok, para ele estar lá fazendo música eletrônica, que não tem nada a ver com a nossa cultura,
enquanto os trios pé de serra que estão nas ilhas estão recebendo 700, 800, 900 reais. Então você tem uma multidão de jovens embriagados ali, a indústria de bebida vendendo, a droga ali no meio, e você alienando e transformando essa geração em quê? Nos zumbis, nos monstros. Acho que é preciso parar e repensar tudo isso. O que existe de violência no mundo por aí, principalmente na nossa vizinhança, aqui em qualquer canto do estado, é enorme. São crimes que você pensa que como é que está acontecendo um negócio desse. Isso é um reflexo disso aí. Não venha me dizer que esse tipo de música, massificadamente no ouvido de qualquer ser humano, não vai influenciar na conduta dele. Vai. E vai mesmo. E vai mesmo. Então, é preciso termos, assim, a posição de responsabilidade para mudar esse tipo de conduta que nós vivemos hoje no Brasil. Eu agradeço a todos e trago aqui Molina para justamente fazer um encerramento com sua sanfona, sua musicalidade e convidar a todos vocês que vão ao São João, procurem justamente a boa música, o bom forró, porque esses outros que andam por aí, isso é uma degeneração que não merece qualquer palavra. Obrigado. Antes de tudo, agradecer ao doutor Ronaldo pelo convite, a todos vocês aqui. Eu não posso chegar no forró e nem tocar uma música do meu velho, né? O maior sucesso do meu pai foi trilha sonora da novela Tieta do Agreste. Poesia assim, ó. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta rasteja na via e cria asa. Se aveste não, que a bombinha da felicidade nunca se atrasa. Segura bem. Se aveste não, que amanhã ela para na porta da sua casa.